Gente, quero gravar esse vídeo para falar uma coisa que eu já considero básica e muitos dos meus seguidores também já sabem, mas eu andei recebendo seguidores novos que me fizeram umas perguntas que mostravam que eles não sabiam do que se tratava. Então eu quero esclarecer. Estou gravando no Stories porque eu tenho uma questão com os filhos da puta dos filhos da lupa que resolvem fact-checar a verdade. Sabe aquela galera ignorante que não interessa nem que tenha diploma de médico ou de jornalista, ou que seja, mas a ignorância é a falta de informação. Quando você não tem informação, você não tem conhecimento sobre aquela coisa, e isso é uma ignorância. E tem muita gente nesse momento planetário ignorante com diploma na mão, com PhD, inclusive o diabo 4. E a Agência Lupa é um antro, é um reduto de pessoas ignorantes que ficam fact-checando a verdade, achando que estão salvando vidas quando estão contribuindo para o maior genocídio da história da humanidade. Gente, quando vocês veem a imagem do vírus, ele tem aquelas espinhos, parecem que são espinhos a toda a volta dele. Aquilo se chama proteína S, ou proteína de pico, ou proteína spike. É aquilo que é tóxico, aquilo que causa problemas. Então o que eles fizeram? Eles pegaram essa proteína e colocaram nas vacinas, em todas, porque a ideia é, uma vez que o organismo receba aquela proteína, ele cria anticorpos para aquela proteína. Então eventualmente quando a gente pegasse o vírus, a gente já teria anticorpos para aquele vírus. Só que houve um erro nessa confecção, que a meu ver foi proposital, porque eu realmente acredito que a gente é governado pelas forças do mal e que fizeram isso propositalmente para ferrar com a raça humana, porque a gente está vivendo um momento planetário de despertar e eles querem ferrar com o maior número possível de pessoas para não deixar esse despertar humano acontecer, porque eles precisam que a gente continue reproduzindo esse sistema e tendo a percepção de realidade que eles imputam a gente. Então é assim, basicamente assim, se você morre com medo, se você morre achando que realmente você tem que tapar sua cara, que você tem que se injetar com substância experimental, se você morre achando que você tem humanos que são negacionistas e que estão te prejudicando, você mantém essa mesma frequência mesmo após a sua morte, como uma memória dessa sua experiência aqui. E essa memória é usada pelo programa que governa esse planeta como reciclagem para trazer para cá de volta mais disso. E com isso eles querem imputar na raça humana uma nova memória que seja uma memória de um maior controle e de um isolamento social e de uma menor conexão entre os humanos. Então a nossa batalha dos despertos, eu sempre falo despertos entre aspas porque não tem ninguém desperto aqui, a gente está num processo de despertar, a nossa batalha é de preservar de alguma maneira a memória humana, resgatá-la de alguma maneira, e o despertar também passa por a gente se lembrar de que antes da gente chegar até aqui já houve outras fases da nossa civilização enquanto seres humanos, onde tínhamos acesso sim a uma memória muito mais próxima à fonte criadora de toda a vida, nossa e da Terra, e que a gente ao longo dos anos, por uma programação dessa matrix em que estamos inseridos, fomos esquecendo. Então assim, é um trabalho de resgate de memória fortíssimo, não só da que a gente viveu até agora, como de uma memória que nos pertence enquanto civilização e que vem de muito, muito tempo. Em última instância, é uma memória da nossa conexão com a fonte. Então é um trabalho assim incrível. Esse é o grande despertar, a meu ver, e que as forças do mal que nos governam, que é o programa em última instância. É o programa dos programadores dessa matrix em que a gente está inserido. A gente agora finalmente está tendo a chance de despertar para essa programação que sempre nos foi embutida e que a gente sempre achou que partia de nós, e a gente achou inclusive que essa programação partia de Deus. Mas o que eu estou vendo agora é que essa programação na qual a gente está inserido nesse planeta não parte de Deus, parte do programa, do sistema, da Matrix. O nosso despertar e nosso resgate de memória seria justamente a gente resgatar a memória de Deus, a programação de Deus, o sentido de Deus, a experiência de Deus.
do criador, da fonte, do que você quiser chamar, da matriz que se contrapõe à Matrix em que a gente vive. Agora, se vocês conseguirem explicar isso para os filhos da puta dos filhos da lupa, boa sorte. Eu meio que desisto. Infelizmente, nem todo mundo aqui vibra na mesma frequência e há várias timelines, há várias realidades possíveis de serem vivenciadas nesse planeta. E nem todos estarão na mesma realidade, nem todos estarão na mesma timeline. Quem estiver na timeline da nova ordem, vai ser bom para eles, ou não. E quem estiver numa timeline alternativa, ou talvez haja mais de uma timeline alternativa, vai ser bom para quem estiver ali, enfim. Não necessariamente uma timeline é melhor do que a outra, eu acho que sim, porque a timeline da NOM para mim é total controle da raça humana, mas talvez quem vá para essa timeline esteja já tão programado, tão dentro da programação, que talvez não faça nem diferença para essa pessoa. É um momento complexo, delicado, e é um momento muito esperado na nossa história enquanto civilização e na existência desse planeta. É difícil, mas é para respirar fundo e é para a gente de alguma maneira se entusiasmar com isso, porque esse é o ápice da nossa existência enquanto raça aqui. E eu particularmente acredito que todos nós optamos por estar aqui nesse momento, a gente pediu para estar aqui nesse momento, porque essa é a grande virada, é como se fosse a grande vingança da raça humana com relação a esse programa que sempre a programou e sempre a escravizou, e a grande vingança é o nosso despertar. E na verdade, acaba não sendo uma vingança, mas é uma justiça. A grande justiça é esse despertar da raça humana, ela despertar para a escravização, para a programação em que está inserida, e você tem que enxergar isso sim, tá? Porque senão você fica no mundo de conto de fadas. E assim, a minha vontade agora é de clamar por justiça para nossa raça, clamar pela justiça universal, pela justiça de Deus, para que se faça justiça aqui nesse planeta, para que realmente seja mais facilmente e mais rapidamente, mais fortemente seja ancorada essa luz, esse despertar da raça humana aqui. Isso é merecido, porque isso é justo. E se você for um dos filhos da puta, dos filhos da lupa, que estiver vendo esse vídeo e quiser fact-checar as informações de Protein Spike, ou o que quer que você pode fact-checar, porque inclusive, se você quiser inclusive visitar o meu Telegram, tá tudo lá, tá? Eu tenho como provar tudo o que eu tô falando, com artigos científicos, com médicos e cientistas falando. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, filhos da puta, dos filhos da lupa. Se vocês forem ignorantes, eu lamento, mas se vocês forem maus, se vocês forem desumanos, se vocês forem simplesmente uma programação, repetindo o programa aqui, ou levando adiante esse programa e querendo me combater, porque eu estou justamente querendo abrir uma frecha nessa programação para entrar um outro tipo de informação, eu quero só dizer uma coisa: a mão por trás de você se curva diante da mão por trás de mim.